de mais uma seita que não foi extinta não, tá? Ela existe até hoje, é conhecida como uma igreja evangélica, mas não é, ela é uma seita. Nós vamos provar por A mais B, que é uma seita que é perigosa. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar. Eu falar dessa seita há mais de 20 anos e já passei em frente a essa igreja. Eu me refiro ao chamado Tabernáculo da Fé. Eles têm outro nome que eu esqueci qual é o nome. Eles usam, acho que é fé verdadeira, fé autêntica, alguma coisa assim. Então, Tabernáculo da Fé é o típico movimento que começou bem, mas terminou mal. Começou com uma pregação genuína, fiel das Escrituras. O pastor fundador, ele era muito usado por Deus. Eu creio que ele realmente foi usado com sinais, curas, maravilhas. Nós não temos dificuldades quanto a isso, até porque o livro de Atos fala muito sobre isso, sobre pessoas com dons, dons de cura, dons da fé, de operação de sinais e maravilhas. Nós não somos cessacionistas, ou seja, do tipo de igreja que crê que os sinais ficaram para o passado, 2000 anos atrás, mas queremos que Deus continue usando o ser humano, as pessoas que oram, que têm a capacidade de Deus, dons distribuídos pelo Espírito Santo, sempre com o nome de Jesus na frente, que representa a própria pessoa de Jesus. Então, um pouquinho do histórico do Tabernáculo da Fé. Essa igreja foi fundada pelo pastor de cura divina, como eu já disse, William Morgan Branham. Esse é o nome do cidadão. E, como eu disse, essa igreja começou como um ministério aí ortodoxo. E quando se fala de ortodoxia, fala-se de doutrina correta, fala-se daquilo que já está estabelecido há 2000 anos atrás, entendeu? É divindade de Cristo, é doutrina da Trindade, é a corrupção do homem que já nasce em pecado, precisando se converter, a existência de anjos. A ortodoxia crê em tudo que a Bíblia diz. Tá? Toda igreja ortodoxa, ela nunca vai duvidar de um milagre. Como o pastor Ricardo Gondim, essa semana agora, ele publicou uma frase, na verdade foi um vídeo, que foi tirado de uma mensagem que ele estava ali botando em dúvida, ou seja, negando que Jesus tenha andado sobre as águas. Olha que loucura. Então ele nega literalmente que Jesus tenha andado sobre as águas, até porque você só anda ou só pode estar sobre as águas, segundo ele, se você estiver numa plancha, ou um jet ski, ou um barco, coisa do tipo. Não uma pessoa de carne ou osso andar sobre as águas. Então, o Ricardo Gondim também é um típico exemplo de alguém que começou bem, mas terminou mal. A igreja dele se tornou uma igreja inclusiva, ou seja, é uma igreja que abraça a todos, mas os todos aí continuam vivendo a mesma porcaria de vida, gays, lésbicas, homossexuais e assim por diante. Então, o Ricardo Gondim, que para mim foi uma referência na minha conversão, eu sempre gostei muito das mensagens dele, sempre fui edificado, mas se corrompeu. Infelizmente, assim como Caio Fábio, assim como o Ed Renequivides, Arioval Ramos e tantos outros, meus amados, tantos outros. É por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra para não sermos enganados. Há uma penca de homens aí que foram referências na igreja evangélica, mas que se corromperam, infelizmente. Então, a seita Tabernáculo da Fé começou aí como um ministério ortodoxo, mas que ao longo do tempo teve as suas doutrinas distorcidas. O Branham nasceu em 1909 em Kentucky, nos Estados Unidos. 10 dias depois de seu nascimento, diz a sua mãe, isso foi relatado, documentado, ela diz que uma coluna de luz entrou pela janela e pousou sobre a cabeça da criança.
Essa foi a primeira experiência aí marcante, segundo seus pais. E também ficaram assustados, né? Sem saber aí como interpretar aquele fenômeno. Como interpretar? O neném entra uma luz e fica ali pousando na cabeça do neném, né? Isso os pais relataram. E os seguidores de William Branham acreditam que foi essa luz um sinal de que Deus tinha a sua mão sobre aquela criança desde o nascimento. Eis a questão, queridos. Eu não duvido que realmente Deus tivesse com sua mão sobre essa criança. A questão da luz não tem como se provar se foi fato ou não. Eu acho que não teria necessidade dos pais inventarem uma história dessa. Nós cremos num Deus de milagre, um Deus que faz o sobrenatural. Então não temos como questionar isso. Só que quando chega em 1950, aquela mesma luz que apareceu para o bebezinho, bem pequeno, aparece também sobre sua cabeça. Agora quando ele estava pregando no Texas. Ou seja, eles tiraram a foto, queridos. E tiraram a foto. Se vocês depois quiserem curiosidade, eu ver se eu consigo essa foto e coloco no grupo da igreja lá, tá? A foto dele pregando e uma luz sobre a cabeça dele apareceu. Isso em 1950. E segundo alguns, já foi essa foto pesquisada de uma ponta a outra. Muitos alegam que realmente aquilo não foi montagem. Realmente era algo sobrenatural. Não tem assim explicação no sentido de ter sido uma montagem. E, como eu já disse, assim como qualquer grupo genuíno, eles afirmam crer que a Bíblia é infalível, a Bíblia é única, ela é inerrante, ela não falha. Só que, por outro lado, as palavras, né, de William Branham são consideradas aí verdadeiras profecias. Tanto em vida quanto aí depois de morto, ele sempre foi muito endeusado, idolatrado, ele sempre foi muito venerado por seus seguidores. Por aí nós vemos, queridos, o perigo. O perigo da ovelha mirar o pastor como se ele fosse feito de um material diferente do dele, como se ele nem expelisse mau cheiro. Me faz lembrar de um membro, né, se referindo ao pastor Josué Brandão certa feita, e falou para ele: pastor, acho que o senhor nem soa, o senhor nem tem cheiro ruim. Aí ele falou: meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, sou tão pecador quanto você, sou falho, careço da graça de Deus, não me coloque numa posição que eu não sou, não mereço, e é exclusiva de Deus. A Deus toda a glória. Então, queridos, esse homem, William Branham, ele era aí idolatrado, literalmente, por seus seguidores. E o mais interessante é que a sua morte ocorreu em 1965, quando ele foi atropelado por um motorista bêbado. Enquanto algumas pessoas aí aguardavam a sua ressurreição, porque estavam esperando ele ressuscitar, eu vou já dizer por quê. Outras fizeram aí um santuário em forma de uma pirâmide em homenagem a esse homem. Por quê? Porque o próprio William Branham se identificava e chegou à conclusão de que ele era o profeta Elias, que o próprio Senhor Jesus disse que viria antes da sua segunda vinda. Ou seja, há muitas interpretações em torno disso. Assim como teve o Elias para preparar a primeira vinda, né, abrir aí o caminho, preparar os corações, alguns entendem que haveria um personagem antes da segunda vinda de Cristo, para poder preparar também esse caminho. E, amados, essa moda pegou, e é tanta gente que diz ser o segundo Elias, tantos. O próprio pastor Tupirani, que inclusive está preso, né? Ele foi preso por racismo e tantas outras coisas. Ele dizia ser o pastor, dizia ser o Elias, o último Elias. Então o sujeito, ele perde muitos parafusos de uma vez e acaba acreditando na sua própria
mentira. E, querido, não tem como negar que os princípios de todas as seitas, eles seguem um curso, seguem uma linha de pensamento. E como eu já disse nas aulas anteriores, eu entendo que isso é importante para cada um que ouve aqui, tá? Para que você nunca seja enganado por Satanás por conta desses princípios. Primeiro, dizem que foram iluminados desde criança. Sempre tem isso, queridos. Há uma luz espetacular, uma revelação, uma aparição de anjo. Sempre tem coisa sobrenatural. Segundo, tiveram uma visão. Tiveram uma visão, uma iluminação e, como eu já disse, uma aparição de anjos, principalmente o anjo Gabriel, esse da Ibope. Então, quando a pessoa diz que o anjo Gabriel apareceu para ela, sempre vai encontrar meia dúzia, 100 mil ou 1 milhão de bobo que vai acreditar. E esse anjo Gabriel, que já apareceu para tanta gente, não o anjo Gabriel, mas dizem que foi o anjo Gabriel. Inclusive apareceu para Maomé, que fundou o islamismo. Ou foi Gabriel ou foi Miguel, agora não lembro, acho que foi o Gabriel, que ele disse ter tido encontro com o Gabriel. Então, nós cremos na existência dos anjos, nós cremos que os anjos são seres criados por Deus, são seres assexuados, eles têm uma missão aqui na Terra, eles agem lá em Hebreus 1, versículo, lá no finalzinho de Hebreus, do capítulo 1, fala que eles são ministros de Deus, enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Mas, ao longo da história, as seitas sempre colocaram um anjo aí em comunicação direta com o seu fundador. Em terceiro lugar, foram escolhidos para uma nova missão, um novo trabalho, uma nova revelação. É sempre a mesma historinha, é o beabá. Foram escolhidos para uma nova missão, para pregar um novo evangelho, porque o antigo já está passado, caducou, então tem que ter algo novo. Mais um ponto, em quarto lugar, dizem ter recebido dons especiais. Então, o dom dele é fora do comum, fora até do que a Bíblia alista, lá em 1 Coríntios 12, depois de 14. Em quinto lugar, todos os falsos líderes espirituais têm uma mensagem exclusiva de salvação. Ou seja, fora da organização não há salvação. Eles são literalmente exclusivistas, não apontando para Jesus, mas sim apontando para a sua igreja, para a sua instituição. Se a pessoa sai dali, segundo eles, a pessoa perdeu a salvação. E para terminar, em sexto lugar, eles dizem que vão revolucionar o mundo, tornando um paraíso aqui na Terra. Testemunho de Jeová é um típico caso desse. Vamos ver aqui as falsas profecias de William Branham. Contrariando lá Marcos 13:32, esse sujeito disse que o fim do mundo iria ocorrer em 1977. Olha que loucura. Só que ele morreu, como os irmãos devem lembrar, em 1965, atropelado por um motorista bêbado. Então ele não teve tempo de vida para poder provar o gosto amargo da sua própria profecia. E ele foi mais longe, ao alegar que, embora não pudesse prever o dia e a hora, porque a Bíblia diz, Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Então, saída pela direita, já que você não pode prever dia e hora, podia, no entanto, profetizar um mês e um ano. E foi o que ele fez. Ou seja, que loucura, queridos. Porque quando a Bíblia fala de dia e hora, está falando de mês e ano, está falando de a incerteza da volta ou do dia da volta do Senhor. E existe sempre os loucos que tentam driblar a Bíblia. E ele, com esse argumento que é a questão de dia e hora, ele botou mês e ano para marcar a data da volta do Senhor para 1977. Mas o único objetivo dele era contrariar o ensino bíblico. Depois, o seu sucessor, na tentativa de desculpar a falsa profecia, ele disse que naquele ano se iniciava um novo período para a igreja. Ou seja, o profeta não errou.
Jesus não voltou, mas foi um novo período para a igreja. Saída pela tangente. É sempre assim. Seu livro, ele escreveu muitos livros. As 7 idades da igreja. Interpreta aí as palavras de Jesus em Marcos 13:32 da seguinte maneira: muitas pessoas ainda julgam que isso é um prognóstico irresponsável. Que prognóstico é esse? A marca da volta de Jesus, da data da volta de Jesus. Porque Jesus disse que sobre aquele dia e hora ninguém sabe. Eu, todavia, olha eu, todavia, me mantenho firme em minha crença, depois de 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém podia conhecer o ano, mês ou semana em que sua vinda haveria de ser concluída. Assim, repito eu, sinceramente creio e mantenho, como um estudante fiel da palavra, juntamente com a inspiração divina, que o ano de 1977 deve pôr fim aos sistemas mundiais e introduzir o milênio. Claro que os amados têm plena consciência do que aconteceu em 1977, né? Não se deu o fim dos sistemas mundiais e muito menos deu início aí ao milênio anunciado por Branham. Com essas palavras proféticas, queridos, falsas, Branham identificou-se como falso profeta porque ele insurgiu-se contra a palavra de Deus, que é pura e cristalina. Dia e hora e mês e ano ninguém sabe. Isso é algo exclusivo de Deus. E mais, William Branham, ele dividiu a história da igreja em 7 períodos da seguinte maneira. Olha que absurdo. Éfeso, do ano 53 a 170, seria o apóstolo Paulo. Esmirna, de 170 a 312, seria aí o Policarpo, ou até o Irineu, que eram conterrâneos. Pérgamo, de 312 a 602, 606, Martinho, não Martinho Lutero, mas um outro Martinho aí da história. Tiatira, anos 600 a 1500, Columba, Sardes, a igreja de Sardes, de 1520 a 1750, aí ele bota aí Martinho Lutero. Filadélfia, de 1750 a 1906, John Wesley. Laodiceia, quem é o personagem da igreja de Laodiceia? 1907 a 1965, é William Marion Branham. Então ele colocou o próprio nome dele na sequência, como representante da igreja de Laodiceia, a igreja mais corrompida. Você vê a ignorância, o que faz, queridos. A igreja do fim dos tempos, uma igreja cheia de si, que dizia, não precisamos de nada, temos tudo. Jesus disse que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus, e ele dizia ser aí o profeta representante desse período. Curiosidades sobre a vida desse cidadão. Mais uma vez, com 10 dias de nascimento, uma luz muito forte entrou em seu quarto. Branham declarava que Deus começou a falar com ele aos 7 anos, dizendo o seguinte: nunca beba, nunca fume, nunca profane seu corpo com qualquer meio, pois eu tenho uma obra para você realizar quando estiver mais velho. E em 1959, enquanto pregava em uma campanha, a mesma luz da infância, como eu disse, apareceu sobre a sua cabeça. Um investigador do FBI, isso é interessante, após analisar a foto da luz sobre a cabeça de Branham, declarou: Reverendo Branham, você morrerá como todos os outros mortais, mas enquanto existir uma civilização cristã, sua foto permanecerá viva. Olha que palavra de um investigador. Isso azedou o coração dele. Esse é o perigo, queridos, do elogio. Esse é o perigo de se receber tapinhas nas costas. Esse é o perigo de aceitar a glória que é devida a Deus. A pessoa acaba acreditando que ela é realmente muito especial, a menina dos olhos de Deus, uma pérola de grande valor. E se esquece que ele não é nada. Não é nada. Me faz lembrar aqui agora de um sujeito,
Ele foi convidado para fazer uma biografia, autobiografia, e ele teria que mandar a capa, a foto, né, dele para fazer essa biografia do livro. Ele começou a escrever, 6 páginas. Depois ele pediu a Deus uma iluminação, e Deus fez ele recordar da roça onde ele morava. E quando chegou na roça, ele viu a vaca. Quando ele viu a vaca, Deus mostrou para ele o traseiro da vaca, e a vaca ali fazendo as suas necessidades. E Deus falou para ele: esse é você, um bolo de estrume. Queridos, a ilustração pode ser até nojenta, mas na verdade essa é a nossa biografia. A pessoa que bate no peito dizendo que é alguma coisa, que é uma iluminada, que é isso, que é aquilo, ela está cega. A única coisa de boa que existe em nós é a presença do Espírito Santo, nada mais. Nada mais. Você tem o valor, lembra do hino? O Espírito Santo se move em você. Esse é o motivo do teu valor, do meu valor. Porque fomos comprados por bom preço. É o sangue de Jesus que nos comprou. É o sangue de Jesus que é o valor, e não nós em si. Então, esse sujeito acreditou na mentira. Esse sujeito foi envenenado pelos elogios que recebeu. Branham, ele engrandeceu seu nome de tal maneira que chegou a ser considerado o profeta mensageiro da última hora da história do mundo. Olha que loucura! O profeta mensageiro da última era da história do mundo. Principais distorções da Bíblia. O que eles distorcem? A Igreja Tabernáculo da Fé crê que Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo, não é isso? No site oficial da igreja está escrito o seguinte: esta página destina-se à divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através da mensagem que ele tem enviado nesta hora final da história da humanidade, através do profeta precursor da sua segunda vinda, William Morris Branham. Cientes de que existem milhões de usuários que acessam a internet, colocamos à disposição dos mesmos este site na qual poderão encontrar mensagens de salvação, de cura e libertação. Olha que loucura, hein? Isso é oficializado, entendeu? Negam também a doutrina da Trindade, dizendo que o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, que se manifestou de 3 maneiras diferentes. E para apoiar essa heresia antiga, eles utilizam referências que fazem menção à divindade de Cristo. Quando dizem que diz que ele em si tem toda a plenitude da divindade e assim por diante. Eles entram na mesma heresia do José Luiz Jesus Miranda, do apóstolo Miguel Ângelo, né, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Cristo Vive do Campinho. Ele é um herege, ele nega literalmente a doutrina da Trindade, afirmando que só existe uma pessoa na divindade, e essa pessoa é Jesus. Nós não entendemos assim, cremos que existe Pai, Filho e Espírito Santo, porque assim está na Bíblia. Eu não entendo, não consigo destrinchar, explicar em suas minúcias, mas eu não posso negar aquilo que está escrito. Continuando, o batismo nas águas é realizado apenas em nome de Jesus. Não utilizam a forma ensinada por Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, toda pessoa que vai para aquela igreja que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles dizem que tem que ser batizada de novo, porque não usou-se a fórmula correta. Coluna de fogo. Ou mais um pouquinho. O que dizem os fiéis do Tabernáculo da Fé sobre a coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça de Branham? A coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham foi fotografada em Houston, Texas. Isso é o que eles dizem. Em 1950, eu o havia acompanhado desde o nascimento em 1907. Durante um culto batismal em 1933, no Rio Oil, Indiana, este ser sobrenatural apareceu diante de centenas de pessoas, dizendo-lhe: assim como João Batista precursou de Cristo, tu precursarás a sua segunda vinda. Então, esta é a coluna de fogo que guiou os israelitas na verdade, foi uma aparição angélica dizendo que aquela coluna de fogo
foi a mesma que apareceu para o povo lá no deserto, lá em Êxodo 13, 21, e que deteve o apóstolo Paulo. Lembra que o apóstolo Paulo viu uma grande luz e ficou cego? Aí esse anjo apareceu para aquele povo lá, da igreja, segundo eles, dizendo que aquela luz era uma confirmação que aquele homem era um profeta de Deus, um escolhido, um iluminado e assim por diante. Então, queridos, vocês veem até onde vai a loucura do ser humano, até onde vai o veneno do elogio, até onde vai o ser humano tomar para si a glória que é de Deus, se achar muito especial, muito iluminado, muito usado, muito bam. E a soberba precede a queda. Eu creio literalmente que o fim de William Branham não precisava ter sido como foi. Ele não precisava ter se corrompido como se corrompeu, ao ponto de os seus seguidores fazerem até um monumento em homenagem a ele. Eu entendo que o carinho, o respeito, isso é fundamental para com os nossos pastores, mas colocá-los numa posição que eles não são dignos, no sentido de que eles não são deuses, não são anjos, são pessoas de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões que os demais seres humanos, isso é um pecado. Que vai o alerta para cada um, amados. Em nome de Jesus, ore por seus pastores. Ore, mas eu repito mais uma vez, o pastor tem que ser exemplo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas se o teu pastor não imitar a Jesus, imite você a Jesus e não ao seu pastor, se ele não estiver imitando a Jesus. Amém, queridos? Uma boa noite. Semana que vem, se for assim da vontade do Senhor, nós vamos falar sobre mais um doido. Esse doido já morreu, mas a igreja continua, tá? O reverendo Moon, um homem que já esteve no Brasil, fez palestra para pastores, muitos pastores caíram na história dele e se corromperam. Tudo porque não perderam ou ganharam um pouquinho de tempo lendo sobre seitas e heresias. Se tivessem aprendido pelo menos o beabá, não teriam sido enganados por esse cidadão que dizia ser Jesus. Mais um da lista aí, tá bom, queridos? Estarei orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar meditando, Pai, um pouquinho sobre personalidades que influenciaram negativamente a história da igreja. Pessoas que se corromperam, que começaram bem, alguns, mas que terminaram muito mal. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos ajudar, segurar em nossa mão, Pai, e nos ajudar a ir até o fim. Até o fim, Pai. Eu creio no Deus que é aquele que sempre nos dá uma nova oportunidade, é um Deus de novos recomeços. Que o Senhor venha dar constantemente para nós, Senhor, recomeços. A cada manhã que nasce, Senhor, é um novo recomeço, porque a Tua palavra diz que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Fica, Senhor, com cada um dos meus irmãos, abençoa a noite de sono, repouso. O Senhor venha renovar as forças, Senhor, para que, se for da Tua vontade, amanhã possamos estar mais uma vez de pé, Senhor, para mais um dia de labuta, de trabalho, e que tudo seja para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.